Olá! Na aula de hoje, vamos fazer a leitura da UART neste Redmi 14C. Vou mostrar para vocês. Já peguei nosso fio de jumper, fiz a preparação dele com uma fita termorretrátil e uma conexão de fio 0.1 para que poder termos um pouco mais de fixação e tamanho para trabalho, nosso fio de jumper. Vou fazer também a preparação num fio de jumper maior, aonde que eu vou fazer a comunicação nosso fio de jumper e a conexão no nosso 14C. Vou primeiro abrir a pinagem para vocês verem e saberem aonde que vai ser feito a pinagem UART na nossa programadora. Abrir a programadora. ISPMG, 2 cliques na tela. Dentro da pasta da Flash64, vamos em ISP Pinout, UART, agora Redmi 14C e Poco C75. E agora vamos fazer a conexão então do RX e TX e a soldagem do GND. Deixar aqui aberto. Vamos agora para um microscópio. Pegar aqui o nosso fio para a gente poder fazer o desencapamento. Ó, puxamos eles para frente. Com a pinça a gente sobe a parte plástica. Desta forma. Isso. Fio para frente, segura a borracha, puxamos. Perfeito. Vamos então cortar aqui a parte sobressalente do metal. As entidades também. Perfeito. Agora vou pegar nossa fita termorretrátil. Vamos cortar ela para fazer o isolamento, porque tem que ter muita atenção. Essa parte que eu deixei sobrando, se encostar no GND ou em qualquer parte da placa, vai dar curto. Vou já encaixar elas, para ficar depois mais fácil, né, para a gente poder soldar. Pegar aqui um pouco de fluxo. Ligar o exaustor. Pegar aqui uma chave para deixar aqui bem fixa. Estanho. Pronto. Pegar nosso fio de jumper 0.1 a medida. Vou tirar um pouco aqui da tinta, porque eles vêm tudo com proteção para fazer a soldagem. Aumentar um pouco a temperatura. Um pouco de fluxo. Aí.
Foi. Aí. Cortar. Não precisa ser tão longo, já que o fio já é muito longo e a gente só precisa ter um pouco a mais pra soldagem, porque se a gente fazer muito curto, meus filhos, juro, vocês vão pegar isso aqui, qualquer batida pode acabar quebrando. Se for muito longo, o fio vai ficar invertido e pode acabar entortando e atrapalhando a nossa leitura. Foi. Desligar, cortar aqui, pronto. Então agora eu vou pegar a fita termorretrato, poder fazer o isolamento dessa região. Eita, pegar um pouquinho mais aqui para baixo, foi. Perfeito. Pegar agora a estação de retrabalho. Aí, ó. Agora sim vai estar muito bem isolada para que a gente consiga fazer a conexão. Vamos tirar o esmalte aqui da ponta também. Foi. Foi. Aí. Vamos pegar o aparelho para fazer a conexão. Limpar aqui a bancada. Desconectem a bateria. Pressione o botão Power para zerar os capacitores. Vamos conectar o ART no aparelho. Pegar o fio de jumper. Fio marrom TX. O vermelho RX. Agora o TX. Foi. RX. Foi. Agora o preto nosso GND. Vou soldar bem aqui na blindagem. Pouco de fluxo. Pegar a nossa ponta T12. Adicionar um pouco de solda na blindagem. Foi. Pronto. Reparem no quão firme vai ficar no nosso aparelho. Dessa forma, não vai soltar fácil e a comunicação de dados vai ficar estável. Então, se caso vocês for manusear, verificar como que está o display, conseguem sem nenhum problema ou dor de cabeça. Vamos voltar agora para a programadora. Vamos utilizar agora o nosso socket V1. Reparem que vamos utilizar a parte de trás do socket. Vamos utilizar essa conexão aqui. Vamos agora descobrir qual que vai ser a numeração para a conexão. Vamos abrir aqui o painel.
Vamos na aba Diagnóstico, UART, aba Main, Show Pinout, ordem, pino de número 1, GND, 6, TX, 10, RX. Então vamos pegar aqui o preto. Opa, GND. Cadê? É o marrom TX, pino de número 6. A parte inferior. E o número 10. Também na parte de baixo, aqui no final. Perfeito. Tudo muito bem conectado. Vou posicionar aqui o socket. Conectado. Vou fixar um pouco a mais. Perfeito. Aí. Programadora desligada. E agora sim, vamos ligar a programadora. Perfeito. Conectar. Vou deixar aqui para vocês as frequências para cada SOC. Podemos sempre começar com 11.52.00. Caso nos dê alguma informação aleatória na log da nossa programadora, finalizamos conexão e aumentamos a conexão para 92.00. Não precisamos mexer na tensão, não vamos alterar nada. Só vamos clicar em conectar. Isso. Vamos conectar agora a bateria. E vou pressionar o botão Power. Conectou. Reparem a informação gerada da nossa log. Vejam que a informação está de forma aleatória. Vamos finalizar. Sim. Desconecta a bateria. Vamos utilizar 92.16.00. Na última opção, conecta. Conecta a bateria. Conectado. Pressionar o Power novamente. Deu a leitura. Vamos aguardar. Aí, ó. Temos agora a informação correta da leitura UART. Podemos deixar a conexão rodando enquanto o aparelho está inicializando. Olhem, o aparelho funciona normalmente. Será muito utilizado para análise de aparelhos reinicializando, aparelhos que não completam boot. A UART terá uma dessas funções, entre muitas outras, para smartphone Android. Agora, como que iremos interpretar esta leitura UART? Finalizar. Desconecta a bateria. Tem que desconectar. Vamos copiar essa informação. Ctrl C. E podemos utilizar o auxílio da IA para poder ter a interpretação gerada da log. Aqui vou colocar analise esta log UART. Ctrl V. Enter. E aguardamos que a IA nos forneça a informação sobre algum problema de reinicio, algum problema de boot, algum problema de falta, comunicação IDC, entre outras ausentes na leitura UART.
já diagnosticou que o aparelho MediaTek, estado de boot normal, saudável, análise detalhada de fase de boot, tudo isso aqui, a interpretação da própria IA ao nosso favor. Vamos em conclusão. A log mostra o processo de boot limpo e rápido, encerramento de WART em poucos segundos e sem falta de comunicação com a RAM e falta de energia. Este aparelho está funcionando perfeitamente, mostrando que a log gerada da programadora e a leitura da IA feita sem nenhuma falha. Vamos voltar aí. Então, mostrei para vocês como fazer a modificação e preparação do fio de jumper para não ter o contato, a fixação. Vocês podem fazer no fio que vem na programadora ou um fio maior e fazer a comunicação nele. E esta área para maior trabalho. Para a comunicação, o WART. Muito obrigado pelo vídeo de hoje.